E o que é que a gente poderia entender, para que de repente os que nos ouvem aqui pela Milênio, ou de repente os que nos assistem aqui pelo Instagram do psicólogo Diógenes Pereira, o que seria um déficit do aprendizagem, por exemplo? Tudo aquilo que causa prejuízo, tudo aquilo que a criança não consegue alcançar. Isso. Entende, Diógenes, como o próprio transtorno Sim. da aprendizagem, Exato. né? E também, não necessariamente tenha que ser ali, se encaixe em um transtorno. Pode ser somente, Diógenes, uma falta de atenção, algo mais leve. Sim. Pode ser que de repente seja um déficit, não exatamente de algum processo De transtorno. Neurológico, mas sim, às vezes um déficit, por exemplo, de estímulo correto. De estímulo, de metodologia utilizada. Eu já vi casos, inclusive, que a criança estava com dificuldade em avançar na leitura, na escrita. Uma criança de 8 anos, ao mudar de escola, Sim. ao mudar a metodologia, o âmbito, essa criança conseguiu avançar. Então ali nós não estávamos tratando de um transtorno da aprendizagem, Sim. né? Era apenas uma dificuldade que ela encontrava naquele ambiente, com aqueles profissionais. Sim. Então isso conta, Diógenes, Sem dúvida. e é seríssimo, entendeu? Porque muitas vezes não é levado para a criança o afeto, sabe? O olhar, o acolhimento, e isso afasta a criança. Sem dúvidas, é preciso os adultos entenderem que assim como nós temos afinidades, né, por assuntos, por comidas, por determinados esportes, as crianças também têm afinidades com estratégias, com dinâmicas, com procedimentos. Então, muitas vezes, se essa criança não tiver afinidade com aquele tipo de estratégia, isso também pode atrasar muito o tempo de desenvolvimento dela e às vezes ela não tenha nenhum comprometimento neurológico. Pode acontecer também aí, né, aquela confusão das emoções, o sistema límbico ele grita, né, e a criança para de evoluir, de desenvolver como que é esperado. Então, por isso a necessidade da investigação. Sim. E qual seria, por exemplo, Sonelei, dentro do procedimento pedagógico, o momento do sinal de alerta mesmo, onde os pais ou professores realmente devem buscar, né? Qual seria o ponto onde deveria ser o sinal de realmente o estopim de dizer, preciso de uma ajuda diferente? Olha, Diógenes, eu sempre falo assim, em casa é inquietação daquela mãe, Sim. daquele pai que está acompanhando, surge uma inquietação. Eles estão ali trabalhando com as atividades de casa, as propostas que são enviadas para casa, e os pais começam a perceber que a criança não acompanha. O que está acontecendo? Filha, filho, tá aqui a proposta, você não está acompanhando. Por quê? Então é o momento de investigação, da família procurar ajuda. Essa ajuda a família pode buscar na própria escola. Sim. Sentar com os professores, tentar entender o porquê, o que é que está se passando. Tia, por que meu filho não está acompanhando? Senhora coordenadora, por que ele não está acompanhando? Aí outra questão também interessante aí, Diógenes. Sim. O que acontece quando a criança faz na escola e não realiza em casa? Temos outra problemática também. Isso. Na verdade, que a gente precisa sentar, ir à escola, investigar, né? E com relação à sua pergunta, ao profissional, qual o momento do profissional também pedir ajuda? Isso. Porque o professor ele também precisa pedir ajuda, porque nem sempre, Diógenes, o professor ele consegue entender o que está se passando. E dá conta também, nem sempre ele vai dar conta sozinho, né? Não dá, porque ele está ali com 20, 30 crianças, né? Então assim, chega a ser angustiante. É desafiador para o profissional, né? Então, qual o momento? Eu falo que o professor ele tem olhos mágicos. Ele sente. E aqui a fala de uma professora, né? Então, assim, o professor ele tem um olhinho mágico. Ele ali diante de tantas crianças, ele consegue perceber que tem algo diferente, né? Ah, poxa, tem algo diferente com aquela criança. Tá na hora de buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda com a minha coordenação. Não resolveu. Vou buscar a ajuda de um profissional fora. Isso. E aí ele deve chamar, né? Buscar essa ajuda de um psicopedagogo, de um neuropsicopedagogo, para a gente iniciar uma investigação. De forma conjunta. Conjunta.